Olá, gente. Nossa live de sábado, que todo mundo sabe. Todo sábado a gente tem uma live aqui na Educando Junto. E hoje a gente vai ter um encontro massa com a Paulinha, com a Paula Pinheiro, uma amiga minha muito antiga, desde o tempo da graduação lá na Federal. Oi, minha amiga Yasmin, linda! Tu vai gostar desse podcast, dessa live que é sobre podcast. Paulo eu conheço desde muito tempo. A gente pagou uma disciplina lá de ecopedagogia no CCB faz um tempão. A gente fez uma excursão para Marizá para fazer um curso de permacultura criativa lá em Tucano, na Bahia. E a gente ficou amiga desde então, né? A gente depois fez outras coisas juntas e ela se embranhou para o mestrado também em educação ambiental. Ela é pedagoga, é mãe, geminiana e ela é mestranda em educação ambiental e tecnologia e ela trabalha justamente com o podcast, que é isso que a gente vai conversar hoje. O podcast como um auxílio, um recurso para o compartilhamento da aprendizagem, tá certo? Eu vou pedir para a Paula, quando ela chegar, para ela falar um pouquinho sobre a trajetória dela, mas ela tem o podcast Edutech, é isso, Ecos Edutech, é o podcast que ela fala um pouquinho da pesquisa dela, fala muito sobre educação ambiental e tecnologia, e ela vai conversar hoje com a gente sobre isso. Como é que ela está fazendo essas pesquisas dela, vai conversar um pouquinho sobre o que ela tem descoberto, sobre tecnologia, sobre educação. E ela chegou já, vamos convidá-la já pra gente conversar. A Paulinha é muito legal, é uma pessoa ótima, sei que todo mundo vai gostar muito. Deixa eu convidar. Oh, Olá, menina, que menina linda! somos, né? Belíssima amiga, tudo bem? Tudo bom, mulher? E tu? Tô Como estás, ótima, né, tempestade? tô ótima, minha filha. Sua primeira live, não fique nervosa. Que você depois vai ficar tudo certo. Começa assim, depois a gente perde a vergonha. Eu também fico nervosa aqui só, mas depois fica tudo certo. A gente fica conversando do que a gente gosta e do que a gente tá Uhum. fazendo. Então não tem bronca nenhuma. Ó, primeiro, se apresenta, fala um pouquinho da tua trajetória de vida como educadora, como mestranda e tudo mais. Fala um pouquinho de tu, amiga, pra gente. Menino, é, é uma onda, vice, essa minha trajetória, porque pense, eu me considero uma pessoa plural dentro da perspectiva da educação. Primeiro, boa noite, gente. Meu nome é Paula Pinheiro. Eu estou felicíssima de estar aqui, porque eu sempre assisti as lives do Educando, sempre que era possível. E eu ficava assim, minha gente, que massa, assim, né? Gente da gente falando sobre educação, não aqueles autores e aquelas pessoas assim, super, né, que a gente vê em livros e palestras. Não, gente da gente compartilhando as experiências Isso. diárias, né? E aí eu entro no ano de 2012 em pedagogia pela Universidade Federal, mas eu acho que por influência direta ou indireta da minha irmã, que é doutora em desenvolvimento e meio ambiente, então ela fazia biologia e sempre eu estava participando assim, né, muito sorrateiramente da rotina dela, né, da universidade. E aí eu vivia socada no CCB, antigo CCB, e que atualmente é CB. E aí o primeiro passo que eu tive para ter esse contato, né, com a educação ambiental e tal, foi uma disciplina de ecopedagogia, onde eu conheci Jéssica, Foi, né? disciplina maravilhosa, perfeita. A gente viajou junta para Marizá e foi lindo assim. A partir daí, eu terminei meu curso, né? Eu fiz estágio e trabalhei em vários lugares, né? Em grandes escolas daqui de Recife. Depois eu tranquei o curso.
e fui-me embora para a Europa. Fui lá para a Alemanha e tive contato com a educação construtivista, socio-interacionista, assim, bem de perto, onde eles trabalhavam muito com a questão da interação com a natureza. Então, eles tiram muito da natureza. Eu percebo que uma das linhas é essa, para estar trazendo, aguçando, estimulando, né, as crianças nessa prática de ensino. Volto com outra visão da educação. Eu que me achava, entre aspas, uma pessoa que não tinha dado muito certo na vida, porque tinha decidido virar professora, né? Estava fazendo um curso de licenciatura. Então, eu achava assim, poxa, não dei certo, né? Estou fazendo a graduação. Eu tinha esse olhar que eu tinha me perdido na vida porque eu tinha professora e não sabia eu que aí eu tinha ganhado. E aí eu tinha ganhado É. muito, né? E aí eu volto com outra visão e fiz, vou terminar esse curso da melhor maneira possível. E aí eu suguei da Federal tudo que eu podia sugar. Foi lindo. Terminei meu curso fazendo uma monografia sobre bibliotecas comunitárias, né? Sobre esse lado social da educação. Mas sempre tive essa veiazinha com o meio ambiente. Trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, trabalhei no Jardim Botânico do Recife, fiz curso lá em Marizá, né? A gente fez um curso de agroecologia e não desisti. Logo quando eu terminei a graduação, em 2018, eu engato de cabeça no Proficiamb, que é um mestrado profissional, né? Um mestrado profissional mestrado profissional em ciências ambientais. Não é um mestrado técnico, voltado para o ensino de exatas, né? Quando a gente pensa em ciências ambientais, a gente pensa aquele ensino mais voltado para biologia. Não, é um mestrado interdisciplinar. Tinha físico, tinha o pessoal de história, tinha gente de geografia, tinha eu de pedagogia, várias áreas ali trocando experiências. Uma curiosidade no meu mestrado profissional é que no mestrado profissional, além da dissertação, né, que é a pesquisa que a gente faz, a gente tem que produzir um produto técnico ou tecnológico. Aí eu falei assim, vai dar certo, né? Trabalhei não, fiz extensão com Dora Padilha no PROI Maravilhosa. Digital. Maravilha. Desculpa, meu amor, já participei de pesquisa com Dora. Dora é E aí eu maravilhosa. falei, né? E aí eu fiquei pensando assim, então eu vou tirar de letra, porque eu bebi muito da fonte do PROI e eu vou arrasar nesse mestrado. Educação ambiental eu amo, educação tecnológica sempre soube. Não sabia eu que a educação de 2013 para 2019 tinha dado um salto imenso, né? Eu realmente estava muito fora da área quando eu achei que ia dar certo de alguma forma, assim, que eu não ia ter grandes dificuldades, né? Essa é a primeira pergunta que a E, gente vai fazer hoje. É o que tudo isso que tu eita, visse, essas mudanças que tu falasse, as mudanças que tu, nessas tuas pesquisas, que tu analisasse, que tu visse, de 2013 até agora, que a gente até estava conversando um dia desse aí, que o podcast é reconstruir. Isso é uma briga, cada um que diga uma coisa. E a gente vê muitos autores, muita gente falando. E tu fizesse como? Para tu analisar tanta mudança, porque realmente teve muita mudança. E 2020 já foi um ano de muita mudança na educação. Aí eu na quero que tu vida. fale assim, amiga, os pontos mais importantes que tu conseguisse ver nesse tempo todo em que tu estás estudando sobre isso. Que tu falasse, mais ou menos começasse em 2013, né? Uhum. Quando eu fiz pesquisa em 2013 pelo PROI, existiam alguns braços dentro, né? A gente pesquisava sobre Twitter, sobre blog, sobre alguma outra coisa. Amo Como faz muito Twitter. tempo, eu não era de Twitter, eu era de blog. Blog, a gente Sempre fui poderia blogueira, né, escrever. amiga? Ontem escrevi, já vai fazer não sei quanto tempo. Eu sou das redes sociais, na verdade. Não, acho assim incrível, acho que conecta, acho que é maravilhoso. Agora, tudo com reflexões, porque tudo isso que a gente tá vendo hoje na Uhum. rede social, né, minha filha, também adoece, né? Mas vamos lá, fala mais. Foi aí, né? Eu tinha estudado muito sobre educação ambiental, sobre educação tecnológica, né, com Dora. E aí cheguei a fazer umas oficinas em escolas públicas daqui do Recife, junto com Márcia Nogueira, que é uma pessoa
maravilhosa. Com o Márcio, eu dividia essas questões de blog com o Márcio, escrevi artigo, fui para congresso, e foi muito legal. E aí, quando eu volto em 2019, né, passo o mestrado em 2018, volto para 2019, a minha ideia inicial do projeto era trabalhar com audiobook, porque eu ia estar perpassando dentro dessa temática para pessoas sem algum tipo de deficiência, mas também eu poderia estar trazendo compartilhando essa experiência com pessoas, né, que tivessem algum tipo de problema auditivo. Ok, a partir daí comecei a pesquisar. Vi que audiobook era uma coisa muito, muito esquecida dentro do que a gente tem trazido acerca, né, de mídias sociais. Então eu fui ficando assim, não sei o que fazer, eu não conheço mais nenhuma mídia social nesse sentido, né? Mídia digital, aliás. Não conheço mais nenhuma. Era blog, sumiu. Blog eu percebi que ficou muito nesse campo de informação, mas uma informação mais científica, sabe? Os blogs assim com artigos imensos, porque antes a gente tinha blog para falar da vida da gente, né? Meio que um diário virtual. E agora o meu blog, ele ainda é uma coisa assim, como você está falando, é um diário meu, mas blog ficou uma coisa realmente muito, não digo esquecida, mas é algo muito pessoal. Quem tem blog ainda hoje é porque gosta dessa temática, de escrever, nananã. Porque eu gosto de escrever, mas o blog, assim, eu sei que não alcança tanta gente. Até pela dificuldade, né? Que você tem que ter uma URL para estar ali pelo Google, não é uma coisa assim, apertou, tá lá. É muito específico, assim, para chegar num blog tem muito, né? Então aí eu fiz, eita, blog não rola, Twitter. Eu não sabia mais de nada de Twitter, porque na minha época que eu usava Twitter, que era na época do ProI, Twitter a gente só escrevia. Twitter tem tudo agora, né? A gente pode botar GIF, pode botar áudio, compartilhar link e tal. E aí eu fiquei muito assustada com isso. Eu falei, não, é muita informação, eu não vou dar conta. E aí passou, eu quero algo com áudio, eu quero algo que as pessoas escutem, não só as pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade, mas para atingir os profissionais da educação que têm dificuldade auditiva. Assim, era um dos meus objetivos no meu projeto. É um projeto assim, muito amplo, né? E a questão também que a gente sabe que a tecnologia é um braço que anda com a sustentabilidade. Por quê? Quantos livros deixam de ser impressos, estragados, jogados para lá? Tudo fica na nuvem. Beleza que um celular ele polui, mas daqui que um celular se deteriore, né, em relação a um livro, se pegar água, se rasgar, as pessoas esquecem, acumula espaço. Uma sociedade, né, cada vez menor, assim, né, morando em espaços menores e tal. E aí, nessa busca, eu percebi que as próprias mídias digitais, né, esses recursos, eles foram mudando, né, se atualizando. No celular a gente vê atualizações, atualize seu aplicativo, sempre tem uma coisa nova. E eu fiquei muito assustada, até que eu tive uma conversa com um amigo chamado Fernando, e aí ele era de jornalismo, né? Ele já trabalhou em vários lugares aqui. Ele falou assim, olha, podcast está em alta. Aí eu falei, e o que é podcast? Não, vai pesquisar. Fui para aula de metodologia, gente, podcast. E aí comecei a gostar. Na época eu tinha um iPhone e aí já tinha o próprio, né? Lá o próprio aplicativo. E aí eu amei, comecei a escutar e tal. Escutar, perceber, experimentar. E aí eu entrei num mundo, assim, eu me apaixonei. Assim, foi amor à primeira vista, sabe? A primeira escutada, no caso. Escutei um podcast e amei. Mas eu percebi que dentro dessa necessidade tecnológica, em 7 anos, né? Que eu posso dizer em 6 anos, eu percebo que as redes sociais, mídias digitais, elas estão incorporando um sistema social. Elas estão mudando a partir da necessidade das pessoas, né? Isso. Cada vez as coisas estão ficando mais práticas, porque cada vez a gente está correndo mais. É tudo correlacionado. Exatamente. Percebi, como você disse,
que o blog ele não está sendo tão usado. O Instagram que está servindo como um novo blog. É, Tu já tanto percebeu é que isso? agora é Instablog, né, que chamam. É, Eu tenho um nem Instablog sabia. também, porque eu tenho o meu Ontem Escrevi, que eu falo um monte de coisa, mas eu tenho um Instagram que eu falo somente sobre livro. Então, ao invés de eu criar um blog para eu falar de livro, eu fiz um Instagram e eu posto a foto do livro, eu faço a resenha do livro, a gente conhece outras pessoas, a gente faz story do livro, conhece, faz leitura coletiva. Eu acho que essa aqui que tu tá falando, isso que tu falaste, essa questão do blog no Instagram também é muito a questão da interação. Porque Uhum. no blog, a gente não tem. A gente tem uma pessoa que vai e comenta. Mas assim, é muito mais complicado. Você tem que fazer conta, tem que fazer o login, nananã. E no Instagram, a gente faz o comentário na foto, a gente faz uma leitura coletiva do livro, a gente faz uma live nesse Instagram com outra pessoa. E aí você vai ter essa interação. E hoje eu acho que a rede social é para isso, é para interagir, mas a gente está buscando cada vez mais essa interação. E realmente o blog ele não tem isso. O blog como tu falasse, é um diário virtual, um diário, uma coisa muito pessoal. O podcast, ele que falasse, o podcast é maravilhoso, mas também você não tem essa interação tão grande Não tem, com a pessoa. Você não tem. É mais a não parte tem. acho que, de expandir, Do ima... É. de Eu compartilhar, a acho questão muito do do compartilhamento. imaginético também, sabe? De mexer com a imaginação, porque a gente tá escutando aqui. Olha, Rádio, eu minha vou filha, de discordar. antigamente, né? Que o povo não tinha É, televisão e a rádio abalava. Era novela na rádio e a gente hoje escuta o podcast. Eu escuto tanto podcast. Tem os preferidos, os mais amados. E a gente realmente, é, eu imaginar, tipo, como é que essa menina tá? Como é que ela tá fazendo isso? Como é que não sei o quê? isso. Mas eu vou discordar educadamente, amiga. Mas também Discorda, amiga. vou concordar com outra coisa. Vê, eu escutava um chamado muito. Ai, meu Deus, eu esqueci agora. Jovem Nerd, não. Tem o Jovem Nerd, Nerdcast Show, Eu que são dos meninos. nunca Nunca ouvi, ouviu, mas eu sim? conheço. Eu já ouvi falar que é muito bom, mas eu não. Minha vibe no podcast é meio doida, meio É, diferente. é muito nerd, é um público bem nerd, assim, eu acho. O Nerdcast é de uma galera, Azaghal e tal, que eles são bem famosos. E o Nerdcast Show é dos meninos lá de Minas Gerais. E aí eu escutava, assim, incessantemente. Eu fiquei de um jeito, assim, tão viciada neles, que eu esperava toda semana. Não perdia um capítulo. E aí, não, segue lá, @tio Flash, @Volps TV, lá. Fui seguir Volps TV. Terminei virando amiga de Volps. Fizeram até uma homenagem pra mim no podcast deles. Um podcast que ele tá entre os 15 melhores do mundo. Eu fiquei assim, meu Deus, minha gente, eu recebi uma homenagem. O povo, hã? De quem? Ah, que massa. Tipo, ninguém sabia. Mas assim, o Instagram eu percebo que ele é um ponto central de interação hoje em dia. É, mas Porque aí eu escutei o lá podcast no precisou do pod. Instagram, não foi? O podcast Instagram precisou do Instagram. foi. Entendesse? Por isso que eu disse, discordo em partes, porque. E concordo mais ainda, vê que doidice de Geminiana, porque Sim. o Instagram foi assim, o ponto central, né, de interação nesse processo. Mas por que tu escolhesse o podcast para fazer tua pesquisa? Assim, foi que eu te disse, o ponto central. Eu queria alguma coisa prática. Assim, esse produto técnico ou tecnológico que o mestrado ele pede, não necessariamente são recursos digitais. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente acredita que são essas ferramentas digitais, esses recursos, celular, a nuvem, podcast. E na realidade, tecnologia, produto técnico ou tecnológico não significa que seja uma ferramenta digital. Pode ser simplesmente uma caneta, né? Pode ser um É. livro, de uma forma diferente, um jogo. A tecnologia, a gente remete muito a esses processos digitais. Mas E a não é tecnologia é qualquer produto que venha para facilitar, para nos ajudar a realizar qualquer coisa. isso. Mas eu queria alguma coisa que não mexesse com produto concreto, com recursos naturais. O que são isso? O que é isso, né? Que não
não se acabasse, não se deteriorasse. Tem amigos meus que fizeram jogos, né? Mas eu tinha uma concepção diferente. Eu queria trazer essa sustentabilidade, mas que eu não mexesse com nada, que eu não precisasse comprar nada, que eu não precisasse patentear nesse sentido, né? Porque se a gente fala de diminuição, né, de consumismo, de compra, de venda, de extração, eu tenho aí ferramentas maravilhosas. Então, o podcast, um braço, foi nesse sentido que eu não queria mexer com nada que poluísse o meio ambiente assim tão rapidamente, né? Que ficasse lá na nuvem, que fosse de fácil. Eu friso muito isso na minha dissertação. Fácil compartilhamento, né? É só um clique, pá, manda para todo mundo, pá, atinge um monte de gente. Então era isso que eu queria. E ainda mais adentrar em todos os níveis de todas as pessoas, que as pessoas também com dificuldade, Fosse né? Porque se eu acessível, criasse né? que fosse acessível, essa é a palavra, amiga, que fosse acessível, me ajudasse. Mas é isso. O podcast foi minha escolha por isso. E aqui tem uma pergunta, a terceira pergunta para você. Essa questão do podcast, né? Como é que tu acha que ele ajuda na mobilização do conhecimento, do compartilhamento das informações? A gente tem muito podcast de humor, eu escuto alguns também, muito problematizar a questão do feminismo. Não, o podcast hoje ele está assim, tá pegando todos os barcos. E como é que a gente usa o podcast na educação? Você como uma mestranda, é o seu objeto de estudo também. Acho que não é nem um objeto de estudo. E seu objeto de estudo é educação ambiental também, né? Mas ele é como se fosse, o link, o podcast para o teu assunto e para as pessoas que você quer impactar com a tua pesquisa. Como é que tu acha que o podcast ele faz esse link entre tudo isso? Então, foi bem nesse sentido, né? Eu trabalho na minha pesquisa com a educação ambiental, no sentido de como os professores eles trabalham a educação ambiental. Melhor falando, se eles trabalham com a educação ambiental, porque a educação ambiental não é uma disciplina curricular, ela é uma disciplina transversal. Ela vai estar incorporada, integralizada, né, com as outras disciplinas. Então, quando eu fiz quando eu desenvolvi, esse canal, né, que a gente vai falar mais na frente, esse podcast, foi com o objetivo primeiro, de dinamizar, né? Ninguém tem mais tempo para estar lendo artigos. E a gente sabe que professor trabalha muitas vezes 3 horários, né? Muito dificilmente a gente vai ver um professor pegando um artigo para ler e tal, não sei o que. A gente tá sempre tão cansado. Eu falo a gente porque eu também sou do campo, né? Eu tô nas duas vertentes. Então, dificilmente a gente vai buscar se atualizar assim, um livro para ler e tal. Então, como eu já falei anteriormente, o podcast, ele é de fácil transmissão. A grosso modo, é um áudio no WhatsApp. É como se a gente estivesse batendo um papo com alguém. Então, se ele for construído de forma dinâmica, a pessoa vai estar ali, ó, lavando seu prato, corrigindo, e vai estar, opa! Né? Tanto é que a gente, quando manda um áudio, as minhas amigas, passou de 5 minutos, é o podcast no WhatsApp. E realmente, um podcast, quando é muito longo, até assim, às vezes até cansa, quando o podcast passa de, sei lá, 40 minutos. Mas a gente tá ali, exatamente o que você falou. Tô lavando um prato, eu tô arrumando a casa e tô ouvindo aqui, ó, óbvios, tô ouvindo mamilos. E aqui a gente tá ouvindo aos pouquinhos e fazendo outras coisas. A gente consegue prestar atenção, mas a gente não parou para ver aquilo ali, porque hoje tá tão difícil a gente parar para ouvir alguma coisa, né? Menina, tá muito complicado. Foi para atingir nesse sentido, né? Primeiro que é muito fácil de compartilhar, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelas próprias plataformas que você constrói o podcast, você consegue escutar. Então, assim, fez um clique, foi nesse sentido. Eu acho que a palavra-chave, para resumir todo o meu trabalho, é praticidade. Praticidade, acessibilidade e sustentabilidade. São as 3 palavras que permeiam meu podcast.
a Arrasou, escolha, né? amiga. Fala mais então, como foi que tu construísse o Ecos? Fala um pouquinho mais assim. A ideia tu já falasse, como é que tu queria que fosse uma coisa prática, que fosse acessível, que todo mundo pudesse ouvir em qualquer hora, qualquer canto, qualquer lugar, todo mundo compartilhasse. Mas como foi que tu fosse realmente fazendo o esqueleto do Ecos? Hoje você já tá realmente chamando a galera para fazer parte, eu vou também para lá. Mas como é que tu fizesse mesmo no comecinho? Tu pensasse em como é que tu estruturasse o Ecos? E hoje, fala um pouquinho como é que você tá fazendo para dar seguimento a isso aí. Tem mais coisa aqui, ó. Mabel, já existe um podcast para criança? Existe, Mabel. Tem vários podcasts. Tem um da Unicef maravilhoso. Depois eu vou mandar para vocês o link. Vai ter uma novidade essa semana. E aí depois a gente conversa. Mas tem sim. Vai falando, Paulinha, um pouquinho sobre como tu pensasse o Ecos e como é que tu estás dando seguimento a ele agora. Então, o Ecos, ele foi pensado assim, no meio de um desespero, né? Eu acho que no meio do desespero nascem os melhores produtos. É verdade. Primeiro, a minha ideia era de gravar os professores, que eu fiz a pesquisa, os 16, sem citar nome nem nada, e eles, diante da minha entrevista semi-estruturada que eu construí, eles iam narrar e eu ia fazer só as interlocuções, né? Ia ser um informativo acerca do meu trabalho, né? O professor ia dizer tarará, 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 e eu ia pegar as melhores partes e ia fazer, diante disso, o professor A, B ou C acredita isso, e jogar as falas. Não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada. Foi assim, eu sabia mais ou menos o que eu queria, mas não tinha nome. Aquela produção, até você chegar no produto, não, eu só idealizava o produto. Aí minha co-orientadora, ela trabalha, né, nessa área de tecnologia, e aí colocou uma pessoa para me ajudar. Essa pessoa, ela me ajudou, me deu dicas maravilhosas, mas a parceria ela não foi para frente, porque veio a pandemia, eu não pude ir para os estúdios da UPE para fazer essa gravação, e eu falei, acabou meu trabalho. Eu não estou podendo fazer a entrevista semi-estruturada e nem estou podendo ir para o estúdio. Acabou, não tenho mais mestrado, tranco, e quando o mundo voltar, eu volto. E aí foi quando eu me reinventei, né? Utilizei o Google Forms para fazer essa entrevista, e aí deixa de ser entrevista e passa a ser questionário mesmo. E foi super legal isso. E aí o Ecos EduTech, o nome falando assim, foram momentos, né, insights que eu tinha, e eu escrevia, ia experimentando, e aí eu pude me reinventar dentro disso. Eu me descobri uma designer, me descobri uma produtora, me descobri Isso. uma radialista, me descobri um monte de coisa dentro dessa perspectiva educacional. E Ecos EduTech, porque Ecos vem de ecologia, né? E EduTech de educação tecnológica. Eu queria trazer os dois nessa perspectiva. E aí eu faço o flyer, entro, aí estava procurando um aplicativo, alguma coisa que me ajudasse na gravação. Descubro o Anchor, né? E o Anchor, ele tem uma parceria com o Spotify que o seu podcast ele já vai direto. Então já Isso. adiantou demais minha vida. E aí ele também gera um link que você pode estar compartilhando nas redes sociais. O Ecos EduTech, ele vem hoje em dia com 2 programas. O Maestrando, que só sou eu que trago essas experiências dentro do mestrado. Ecos EduTech é como se fosse um canal do podcast, e aí eu trago duas vertentes, que já estou falando do Maestrando, que aí só sou eu que falo dessas experiências e trago algumas porcentagens dentro do meu trabalho, mais ou menos isso. É um E tem registro, né, amiga, do que tu estás pesquisando. É como se fosse um registro falado de tudo que tu está fazendo. E também eu trago as experiências desses professores dentro do campo formal, né? Porque a maioria dos professores, eu acho que 56,8% dos professores entrevistados, eles trabalham com educação ambiental dentro de sala de aula. E aí, esses 56 significa mais ou menos 9, dentro da perspectiva de entrevistados que eu fiz, eles trabalham.
E aí eu trago muita coisa legal, né? Eu trago quantos fizeram curso, a porcentagem, e aí eu linko com outras coisas, é mais ou menos trazendo a experiência do meu trabalho e desses professores. E também trago o 10 Minutes of Chat, nome bem chique em inglês, porque eu sou dessas, que são 10 minutos de conversa com profissionais da área de educação. Não é só da área de meio ambiente, não é só da área de tecnologia. Eu estou abraçando a educação como um todo. Mas nesse primeiro momento, como eu estou em contato com pessoas que estão trabalhando com educação tecnológica e educação ambiental, os primeiros 4 podcasts, eles vão ser nessa área, né? E eu já vou passando um spoiler, tá, gente? Toda terça, às 15 horas, tem um podcast novo. Dia 7, eu estou trazendo o meu primeiro podcast aí dentro desse novo projeto. Dia 7, anotando. Quem é a pessoa? Bruna Cavalcante, mulher, mãe, tem um cabelo rosa maravilhoso, doutoranda do Prodema, tá, gente? E mais nova que eu, já é doutoranda, desenroladíssima, já adentrou dentro do campo formal e do campo não formal, trabalhando com educação ambiental. E também tem podcast, tá, gente? Vê isso. O Vira-Lata News. Ai, que massa! Eu quero assistir. É. E como é que funciona, Paulinha? Você que agora já está nessa vibe, tem muita gente que só escuta o podcast, que tem gente que nunca escutou, não sabe nem o que é. Mas aí você que já está fazendo o seu, explica pra gente assim, como pessoas leigas, como é que funciona isso de você ter seu podcast, como é que você faz para gravar? Tu falou já que a gente tem como compartilhar e tudo mais, mas como é que funciona mais ou menos o programa que tu usa? Tu acha que qualquer pessoa que quiser e ter vontade de ter um podcast, a pessoa pode ter um podcast, não precisa fazer cursos, nem passar horas e horas e horas pesquisando na internet. Não. Eu acho que é uma coisa atingível para qualquer educadora, qualquer professor pode ter seu podcast. Ai, minha gente, eu tava desesperada, né? Porque eu estava indo para um estúdio de gravação com um técnico e tal, radialista, com uma voz maravilhosa. Eu falei assim, ferrou. Até que trocando figurinha, falando com profissionais da área e tal. O que não precisa agora, tá, gente? Porque eu já estou trazendo para vocês essa informação. Vocês não vão precisar procurar ninguém, passar pelo desespero que eu passei. Anchor. Isso salva vidas. Esse aplicativo, ele é roxinho, com símbolo Depois do a gente vai. podcast branco. Vamos fazer depois uma publicação falando sobre isso. Aí tu vai falando, Vamos. depois a gente junta as informações para deixar lá no feed. Mas aí tu vai falando pra gente ir sabendo. Eu vou falando. Pronto, o Anchor. Maravilhoso. Você baixa no seu celular. Qualquer celular Android, você vai lá na Play Store. Ou também iPhone, baixa. Baixou, cria uma conta. Pode criar com o Facebook, entrar diretamente com o Facebook ou com a conta Google. Entrou, minha gente. O que eu digo? Experimentar. Sabe? Não tem uma receita para fazer podcast. Agora, sim, existe uma preparação. O que é que você quer fazer no podcast? Você quer conversar com as pessoas? Que tipo de informação você quer passar? Eu queria passar uma informação, compartilhar experiências com profissionais de educação que têm interesse em educação ambiental, porque é uma obrigatoriedade até trazida pelos novos documentos como a BNCC, tá? Todo educador ele tem que trabalhar sim, né? E eu queria trazer essas experiências para o campo educacional, para os profissionais de educação em geral. Não só a educação ambiental, mas a educação tecnológica, porque o mundo agora gira em torno disso. Então você tem que ter um foco. Eu quero produzir podcasts para falar, por exemplo, de unhas, sabe? Eu quero trazer novidades no campo de unha, né? Para atingir manicures, podólogas. Então você tem que ter um foco. Teve um foco, vai ter que fazer a interface. Eita, deixa eu falar direitinho. Você tem que fazer uma logo, uma marca, né? Uma identidade daquilo ali, né? Aquela fotinha que fica lá, né? Feito Jéssica, tem uma maravilhosa aqui do Educando Junto, que é super fofa. Pronto, é isso. Você tem uma identidade. E aí sites
sites não, o site que eu uso, eu acho que é o site que basicamente todo mundo usa hoje em dia. Canva! O Canva. O Melhor Canva, ele é site! super. Ele é super explicativo. Então você, como usa o Canva? Experimenta, gata. Vai lá, bota a cara no sol, mexe, vai sair estranho, você vai achar lindo, daqui a pouco vai sair, você vai fazendo, vai fazendo. Minha gente, para eu fazer o Educando Junto, eu dei uma mexidinha na logo. Educando Junto não, meu Deus. O Ecos EduTech, eu querendo roubar o teu projeto. O Ecos EduTech. Hoje eu mexi, tá, gente? O meu orientador fez. Então, eu tenho uma sugestão. Ele é super perfeccionista. Eu tenho uma sugestão para te dar. Eu já fico, minha Nossa Senhora, Paulo Eusébio. Diga, querido. Aí ele, olha, eu você colocava isso e isso. Aí, sutilmente, não é você mudar a identidade, né? Você pode ir fazendo várias. Enfim, o que eu falo é experimentando. Aí passado tem os linkzinhos, links não, tem as opções lá, falando agora, voltando pro Anchor, gravações, onde você vai gravar o que você quer. Tem biblioteca, eu já gravei. Biblioteca é o que você gravou, fica armazenado lá. Tem músicas, tem interlaces, alguma coisa assim, é que você coloca entre uma parte e outra do seu podcast. Gente, o conselho que eu dou é experimentar. Cada vez, assim, eu acho que a prática leva à perfeição, né? Então, hoje em dia, eu vivo experimentando, fazendo várias coisas. Eu uso 2 tipos de formatos no meu podcast. Eu uso gravações. Por exemplo, quem está longe de mim, eu não posso fazer podcast com ninguém agora. Aquele ao vivo, sabe? Aquela coisa assim, corpo a corpo. Então, as pessoas gravam para mim pelo WhatsApp. Eu baixo e aí eu utilizo o Anchor pelo computador. Porque ele dá a opção de você estar fazendo download, não só de áudio, mas de vídeo. Então, Educando Junto, se Jéssica concordar, pode virar um podcast essa nossa conversa. Com eu baixo certeza, o vídeo, amiga. Já tá e ele tudo certo. Ele extrai o áudio e a gente tem, de um vídeo, a gente tem um podcast. Então, assim, ele é muito autoexplicativo. É essa praticidade que a gente estava falando lá na frente, né, Jéssica, da nossa conversa. Essa praticidade, né? Essa sociabilidade que os aplicativos estão dando para as pessoas. Isso é incrível. Não é ninguém que está na alta que vai usar, é qualquer educador, qualquer pessoa que saiba ler. A ideia do Ecos, a ideia do Educando Junto é a gente ser produtor de conteúdo, a gente ser, eu não digo é produtor, mas a gente fazer o que a gente achava que a gente não teria como fazer, que são só os grandes professores famosos que dão palestras nos congressos, e não, a gente consegue produzir conteúdo, a gente consegue impactar, e é isso que a gente tem que lembrar sempre. Isso eu falo para mim também. Quem tem esses canais, podcast, enfim, que a gente trabalha com educação, a gente tem que lembrar que não importa a quantidade de seguidores, nem importa a quantidade de gente que te segue, que está lá. O que importa é se você conseguiu atingir aquela pessoa. Então, eu posso ter milhões de seguidores, mas se eu conseguir atingir 10 pessoas, aquelas pessoas ouviram o que a gente tem para falar. Se eu souber que, sei lá, 15 pessoas ouviram o teu podcast, poxa, eu vou fazer um podcast. Ai, que massa, eu vou fazer isso também. E tá anotando, e tá buscando, porque isso eu gosto muito. Quando eu escuto alguma coisa, eu vejo você falar, eu já vou baixar hoje, minha filha. Eu vou baixar hoje. E eu vou transformar todas as lives em podcasts. E tudo isso aí já tô aqui, ó. Tu falando, eu já tô aqui na mente. Porque a gente tem que experimentar, amiga. E é isso mesmo. E essa ideia que você trouxe de qualquer pessoa, qualquer educador, qualquer mestranda, qualquer graduanda ou pessoa que está no colégio, imagina o pessoal do ensino médio agora. Por que não faz um podcast falando sobre como é que tá estudando em casa? Esse pessoal que tá aí doidinho esperando o Enem, que não chega, e que foi adiado, e que não vai, e que não foi. Por que não se Tem junta? muito conteúdo. Muito conteúdo para conversar. E podcast, mesmo sendo algo você até assim, quem faz sozinho, quem grava sozinho, como você falou, a gente interage. Interação é tudo na rede social e na vida da gente, né? Porque a gente tá aqui
Vê, tu tá na tua casa, eu tô na minha casa. A gente já tá planejando fazer outras coisas e a gente não se encontrou ainda. Então, vê que loucura. Né? É massa, amiga. Eu... E esse objetivo? Fala do objetivo. Tu falou como é que faz o podcast, eu já vou baixar. A gente já vai fazer mais coisa. Vai dar tudo Vai, certo. vamos Fala, sim. fala o objetivo que tu traz agora, que você sempre teve, mas você agora que se reinventou, você estava precisando de um monte de gente para fazer suas coisas, agora você não precisa de ninguém mais, você está fazendo tudo sozinha, do seu jeito, descobrindo, errando, fazendo de novo, mexendo, catucando em tudo, e você hoje está fazendo seu podcast organizadíssimo, o convite, aquele PDF que você mandou para mim. Tudo de bom, maravilhoso, super organizado. Então, qual é o objetivo que tu tens agora, depois que tu conseguir se entender como uma... Não sei nem como é que a gente fala. Quem faz podcast é o quê? Educadora, comunicadora, sei Comunicadora. lá. Vamos trazer a educomunicação mesmo, né? Que isso também é É educação midiática. educomunicação. É, a gente também... Isso é uma parte de educação midiática para a gente ver como a educação, como esses recursos tecnológicos podem compartilhar e podem expandir essas ideias que a gente tem, porque você está trabalhando com educadores que trabalham com educação ambiental, que às vezes não tem quem escute e não tem com quem compartilhar, não tem com quem interagir, dizer, poxa, essa professora também faz isso, ó que massa. Então, isso que você está fazendo é lindo, amiga. Fala mais. Amiga, assim, os meus objetivos são tantos agora. Se eu for falar o que está na dissertação, vai ser mais ou menos assim. Compartilhar bem fechadinho, né? No início era assim, compartilhar conteúdos e experiências acerca da educação ambiental dentro de sala de aula, né? Produzir conteúdo. Agora eu quero um conteúdo um conteúdo com a linguagem fácil, de gente da gente, sabe? Que experimenta, que tem mais coisa para trazer. Acho que o meu segundo podcast que está sendo gravado é com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Alves, famosíssimo, uma lenda dentro do CB, que eu até fiquei assim, meu Deus, sabe? Topou essa ideia comigo. A gente se sente tão pequenininha, né? Em alguns momentos, e isso serve também até para nos ajudar, né? A nos firmar e ter orgulho de quem e o que a gente faz, de quem a gente é e do que a gente faz. Meu objetivo é compartilhar o que eu sei, o que outras pessoas sabem, com outros professores, né? Essa reciclagem que a gente fala tanto, nossa, esses professores antigos e tal, não, que vem de outra época, por que a gente não compartilha com eles também? Os que estão começando, né? A gente é recente, né, Jéssica, na educação. Eu tenho, sei lá, 3 anos de formada, ainda vou defender minha dissertação esse mês. A gente está um pouco recente, né? Já tem uma caminhada aí, mas está recente. Vamos trazer para quem nem se formou ainda, para já saber o que é que está rolando, né? O que é que está rolando na sala de aula? Porque a gente está ali, quadro, slide, professor, na UFPE. Falo da UFPE porque é de onde eu tô ainda. É quadro, sala e um podcastzinho, eita. Tem uns professores aí, olha, eles trabalham assim, eles trabalham com reciclagem, eles fazem gincana. Tem uma professora no podcast que eu trago, né? Que ela fala assim, olha, eu sou professora de inglês, mas a gente teve a Semana do Meio Ambiente e a sala mais limpa, ela ia ganhar prêmios, ela ia ganhar pontuação. Então, essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Na educação, olha, em inglês está trabalhando com a educação ambiental, né? Eu quero a multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, todas as disciplinaridades que tiver para estar trazendo, assim, sabe? O reflexo vem e volta. A gente está fazendo esse ciclo de educação, assim, nessa acessibilidade. Os meus objetivos são esses, sabe? Estar em constante diálogo. Quando eu estou conversando, eu estou aprendendo, né? Feito tu disse, tu acabou de escutar essa opção do Anchor, já educando junto, vai ter podcast agora. E eu pensando também em outras coisas, e o pessoal aqui falando e pensando, nossa, que legal. Acho que pensou assim, poxa, eu posso fazer, eu posso compartilhar a minha experiência.
o compartilhamento, eu acho que é a palavra-chave. Exatamente. Compartilhamento e interação. Exatamente, amiga. Acho que é isso, amiga. Eu concordo 1000% e eu acredito muito nisso, acredito de coração, com toda a minha alma, que o compartilhar é a melhor coisa que existe. Compartilhar, assim, de peito aberto. Não compartilhar achando, vai roubar minha ideia, eu fiz melhor. Ele não pode fazer isso porque eu tô fazendo, vai me imitar, igual a criança mesmo. Criança que não trabalhou aí no socioemocional, né? Porque se tu tem no socioemocional. Não tinha livre na escola. Amiga, não tinha livre na escola, porque é muito complicado quando a gente vê isso. Às vezes, alguns professores que não conseguem compartilhar uma aula que eles fizeram, uma ideia que eles tiveram, porque pensa que vai ser chato porque ele está fazendo primeiro, então ele vai ser visto de uma maneira melhor. Então, isso a gente tem que estar quebrando. É um processo, é uma desconstrução realmente, que isso já vem há muito tempo na educação. E eu espero realmente, eu estou lutando e você também está lutando, para que essa galera que está vindo agora da universidade, que não tem essa visão. Porque a gente vem da universidade completamente zerado, a gente não sabe realmente de nada. Chega na sala de aula, com a cara e a coragem. E a gente sabe como é complicado, a gente que vem de licenciatura e vem da federal, que a federal a gente sabe que é mais complicado ainda, porque é muita burocracia, aquele professor ali que você, às vezes você tem até vergonha de falar com ele, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão lá no topo, que é inatingível você falar com ele. A gente sabe como é a situação. E de falar alguma coisa, né? Fica com medo assim, meu Deus do céu, eu vou falar besteira, eu vou falar. Esse Monte Olimpo que é a federal, né? E assim, a gente tem que pensar nesses novos educadores, que eles vão passar por isso, porque é normal, realmente. A gente ainda passa por isso, tenho certeza que todo mundo tem esse nervosismo. Tu é muito novinha. Nossa, tu tem idade de ser minha filha, sabe? Eu vou até citar uma professora, desculpa te interromper, amiga, maravilhosa. Maria do Carmo, de História, do Liceu. Vou citá-la porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela que me ajudou muito assim. Eu estou fazendo o meu estágio no Liceu, viu? O pessoal de lá. Incrível! Não é? Incrível. Ela maravilhosa, Jéssica. Ela dizia assim, eu aprendo tanto com você, que é pedagoga. E ela dizia, eu tenho idade de ser sua mãe. A humildade, sabe, de reconhecer as potencialidades do outro. Mesmo esse outro, sei lá, eu tô na área da educação desde que eu tinha, meus 16 anos, aplicando prova em colégio particular. Me considero na educação desde os 16. Então, eu tô aí há 12 anos. E uma pessoa que já tem 20, 25 anos, chegar para você e dizer, poxa, eu tô aprendendo contigo, Paula. Caramba, pedagogia maravilhosa. Essa humildade, eu acho que assim, falta, né, no geral. E a gente a gente sempre vai aprender, amiga. Mesmo quem tá aí 50 anos na sala de aula, a gente tá sempre aprendendo. A experiência vem todos os dias, né? Eu acho que eu tô aqui a Priscila também maravilhosa. Tá dizendo, eu depois de 12 anos ainda me sinto sem experiência. E é verdade. Eu já vou fazer acho que 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos, novinha ainda. Mas eu já me sinto mais tranquila em sala de aula. Mas mesmo assim, eu fico nervosa. E eu sei que a gente vai ter, sei lá quanto tempo de educação. E a gente vai continuar sempre com essa agoniazinha. E eu acho que se não tiver essa agoniazinha, não tá legal. Acabou. E tu disse que aprendeu comigo, né, agora, esse negócio do Anchor. Mas o meu briefing lá, todo organizadinho, veio de onde? Veio da apresentação do Educando Junto. As ideias, e quando eu recebi o convite, minha filha, foi do Educando. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso. Tudo lindo, tudo colorido, assim. Tu não tem noção de como eu fiquei, assim, emocionada com o conteúdo do Educando Junto. Eu falei, eu quero fazer tão legal quanto. Eu quero aprender. Passei a seguir, passei a assistir as lives, porque assim, tu trabalha com live, né? Eu trabalho com podcast, que depois que ele vai ser compartilhado. Mas assim, eu fiquei encantada. Eu acho que se eu for dizer de algo que me inspirou, foi o Educando Junto, amiga. Não é babando, viu? Deus, e é babando também. É babando também. O Educando Junto que me deu esse eu posso,
sabe? E conversando contigo, que é uma pessoa super acessível, uma energia maravilhosa, dizer assim, amiga, é assim, Jéssica, tô aperreada, o que é recurso, o que é ferramenta, me ajuda, me deu um nó na cabeça. E tu lá, amiga, sabe? Essa interação, o que tu fala é maravilhoso. Eu Olha, minha... eu acredito demais nisso, amiga. A gente precisa falar com. Trazendo de novo o socioemocional, é É, empatia. Se eu quero que você fale comigo com carinho, com atenção, se eu tô lidando, eu tô presente nesse momento contigo, então eu também tenho que fazer desse jeito. Isso aí a gente virou da ecopedagogia. Lembra de Cecília, nossa professora amada, que ela falava de estar presente. Que ela até quando escrevia no quadro, ela dizia quando ela colocava o azinho de uma forma diferente, queria dizer que ela estava presente naquele momento. Isso eu nunca esqueci. Isso eu me policio demais, a gente está presente no momento. Então, se eu estou aqui contigo conversando, eu estou contigo aqui conversando e eu estou 100% contigo conversando. E a gente tem que pensar nisso em sala de aula também. E na educação ambiental, será que a gente vai chegar num tempo que não vai precisar ter semana do meio ambiente para o pessoal estar pensando que é importante ter essa consciência ambiental? Eu fico pensando nisso, sabe? Por que a gente tem que ter semana do meio ambiente, dia da água, dia de não sei o que? Isso tem que ser todos os dias. A gente não precisa ter um dia para lembrar disso. E a gente que é professor, que está de em sala de nada. aula, a gente precisa estar lembrando disso todos os dias. Tem que ser uma coisa Uhum. do cotidiano, tem que ser uma coisa normal, como fosse hoje vai ter aula de matemática. Tá ligado? Eu fico pensando nisso, assim, que Uhum. tu falando, Uhum. meu Deus do céu, a gente vai ter que ter, até quando a gente vai ter até semana do meio ambiente, o pessoal tá pensando e tá lembrando do meio ambiente, lembrando que existe uma floresta que tá devastada e que é queimada, que nossa política ambiental tá péssima. Até quando a gente vai precisar ter essa semana? Vamos nem comentar para nem se estressar agora, né? Que isso aí já Né? é outra live, é outro podcast. É outra live. Que Mas é isso mesmo. Essa consciência, eu acho que a educação ambiental, eu acho que massa dela ser transdisciplinar, porque é feito tudo isso, não precisa de uma disciplina para a gente entender se a gente extrair, sabe? Se a gente extrair muito, a natureza vai estar normal, né? Aquele livro que eu indiquei, de Ana Mansoldo, né? Como educar, né? E tal, lá, o título, ela traz uma parte dizendo assim, sobre reciclagem, que ela faz assim, é uma farsa. Quando eu li aquilo, eu fiquei assim, não, ai, eu tô tendo AVC, essa mulher não tá falando isso. Ela falou, sabe por quê? Porque por mais que você recicle, o lixo, ele nunca vai sair do planeta, né? Quantas toneladas para se reciclar, você recicla um pouquinho, o resto que não dá para reciclar não vai sair do planeta. O que foi reciclado não vai sair do planeta. O que não deu para ser reciclado não vai sair do planeta. O que você não recicla não vai sair do planeta. Então, em algum momento, é certo, assim como outros fenômenos, o planeta vai colapsar em algum momento. Mas cabe a gente saber se a gente quer isso para breve ou se a gente vai segurar e cuidar para que quando aconteça, ou se acontecer, isso seja um fenômeno natural, mas que não traga tanta devastação. É essa consciência que ela fala, consciência ambiental, consciência integral, de você pensar em si, mas você pensar no coletivo. amiga, eu vou trazer a palavra para a gente fechar aqui. Isso é cidadania planetária. Isso, Apenas. Eu escrevi um artigo sobre isso, cidadania planetária, que a gente realmente se colocar como um ser do planeta. A gente esquece muito nisso, ficar reciclar. Isso que você falou, chega a dar um tim na gente. Porque realmente, o que é que adianta reciclar se o lixo não acaba, não se para de se consumir? A gente produz muito lixo todos os dias. É absurdo. Será que esses 3 R's ou 5 R's, tantos R's foram, será que a gente não deve pensar mais na questão de vamos parar um pouquinho, vamos reduzir realmente, o celular que eu tenho aqui, eu vou esperar quebrar para comprar outro. Ou isso aqui eu vou esperar eu terminar esse caderno todinho, todas as folhas, para poder comprar outro. São pequenos gestos do dia a dia que a gente pode mudar. A gente não precisa ser ativista de estar na rua, nem estar em protesto, não. A gente pode, sim, fazer
muita coisa da nossa A casa, nossa parte. a nossa parte. E a cidadania planetária, amiga, acho que Parar de fechou estar olhando aqui. para o outro e dizendo assim, mas fulana não faz. Mas eu faço. Eu tenho, ó, Cátia Pinheiro fala, e o lixo não acaba porque o consumismo é É enorme, enorme. é E aí isso já enorme. dá pauta para outras lives, né, Para outras amiga? lives. Mas é isso mesmo, amiga. O Ecos é uma iniciativa assim perfeita, maravilhosa, porque vai trazer essa sua visão, isso que você está falando aqui, isso tem que ser ouvido direto. A gente tem que pensar nisso direto. Não é só em semana de meio ambiente, né? É só quando a gente parar, eu vou ouvir um pouquinho, vou estudar um pouquinho. Isso tem que ser uma coisa normal, uma conversa normal. A gente não conversa tanta coisa assim que às vezes não é nem tão necessária. Isso, esse papo que a gente está tendo agora, isso que você faz no Ecos é necessário. Não só agora, mas para a gente, para as crianças, para os adolescentes, para o pessoal que vai fazer Enem, os professores que estão na universidade, para quem já saiu e quem está assim, poxa, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Isso que você está fazendo, uma contribuição linda, maravilhosa, perfeita, né? Isso, Perfeita. amiga. É isso. Fale um pouquinho mais. A gente tem 4 minutinhos. Dá a propaganda do X, que depois a gente vai falar mais. Eu vou colocar, a gente faz um post bem bonitinho falando sobre isso, de como fazer seu podcast. Porque na tua dica do Uhum. livro, eu coloquei lá do ladinho o podcast, o Ecos. Mas fala como é que a pessoa pode encontrar. Depois a gente vai colocar no destaque para todo mundo ouvir. É maravilhosa, que a vozinha de Uhum. Paulinha é maravilhosa. Eu acho massa, eu gosto da tua voz. Tranquila. Isso também faz, Oh, meu faz Deus. diferença. E é importante. A gente tem que ter uma vozinha, uma pessoa. E você fala sem ser palestra. É um papo Uhum. realmente, que é essa ideia que você quer trazer, uma coisa É acessível, como se eu né? estivesse conversando. É como se eu estivesse conversando. Eu busco assim, ser eu mesma, sabe? E não tá. E aí, galera? Lá, porque eu não vou conseguir. Né? E também não quero estar aqui palestrando para ninguém, meu Deus do céu. Eu quero estar trocando, eu quero estar conversando, né? Compartilhando. É isso, amiga. Vou fazer aqui o spoiler, o jabá do Ecos. O Ecos, assim como o Educando Junto. Assim como não. Não, o Educando Junto tem o Instagram e tal, o Ecos ainda não tem, tá no início, né? Mas vocês podem, quem está assistindo e tem o interesse de estar, né, escutando esse material, de estar acessando esse material, compartilhando, tem o Twitter. Por enquanto eu estou só com o Twitter. Eu ainda vou ajeitar, eu acho que ainda não atualizou. Mas vou colocar lá a fotinha do Ecos, @ecos com 2C, EduTech, tá, gente? Depois eu posso pedir para a Jéssica fazer um print lá também junto, tá bom? Colocar lá para vocês seguirem pelo Twitter. Todas as terças, às 15 horas, eu vou estar compartilhando um podcast. Como eu já disse, dia 7 a gente vai trazer Bruna Cavalcante falando de educação ambiental em espaços formais e não formais. Eu acho que esse mês também, não sei quando, vai estar o professor Marcos Alves falando sobre o YouTube no processo de compartilhamento de pedagógico científico, que ele tem um canal no YouTube maravilhoso. E é isso, a gente vai estar mesclando vários tipos de educação, vários tipos de temáticas, claro, focando, né? Nesse momento, focando em educação ambiental e educação tecnológica. Mas se alguém também quiser estar trazendo, tá, gente? Fica o convite para vocês, trazendo. Quiser fazer uma parceria comigo para a gente estar conversando sobre educação, também sintam-se à vontade, tá? Para dar esse primeiro passo, perder a vergonha e tal, né? Quiser compartilhar, estou aqui aberta. E também, daqui a um tempinho, a gente vai estar lançando lá para o mês de agosto, ainda vai ser bem lapidado, porque essa mulher é genial. A gente vai estar na parceria o Ecos com o Educando. A gente vai estar fazendo um podcast também. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquei nervosíssima, porque meu negócio é por trás das câmeras, tá, gente? Eu só fico aqui falando escondidinha, não boto minha cara no sol. Isso eu deixo pra Jéssica nas lives, que ela é maravilhosíssima. E é isso. Ô, amiga, Olha, foi Priscila massa. falando, eu querendo criar coragem. Cria mesmo, mulher. Vem pro Ecos. Fica aí o convite. Vem pro Ecos.
Fala comigo pelo direct, tá? O que é isso, Paula? Vai E precisar vamos fazer uma conversar sobre live também educação? aqui, minha filha. Ela vai fazer também. Que ela é Ah, maravilhosa, tu vai amar. Ó, vamos fazer um print rápido, rápido. Sorriso. Pronto, tchau.